aleluia. Atos capítulo 17, versículo 22. Nós podíamos ficar aqui só adorando hoje, falando com o Senhor, e nós estaríamos muito abençoados. Mas eu creio que Deus me deu uma palavra boa aqui. E você que está acompanhando o devocional, porque nós temos mandado todos os dias ao meio-dia, 2, 3, às vezes até 4 capítulos da Bíblia em áudio, para você ouvir. Se você está fazendo isso, por certo você está bem. Mas se você não está meditando na palavra, está difícil, né? Está faltando a palavra. E esse texto que eu vou pregar aqui hoje, nós ouvimos essa semana. Quando eu ouvi essa passagem aqui, Deus falou comigo e eu trouxe essa reflexão para vocês aqui hoje. Atos 17, 22. O tema da mensagem é o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Atos 17, 22. Disse assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, glória a Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória seja dada ao Senhor. Paulo, essa história, depois você pode ler o capítulo 17 todo. Paulo estava em Atenas. E em Atenas, ele ficou indignado, ele ficou incomodado por causa da incoerência da adoração dos atenienses e pela forma que eles viviam. Ele disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois eu estava andando pela cidade e observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. A história é mais ou menos a seguinte: Paulo estava andando por Atenas e todo lugar que ele passava havia um altar a um Deus diferente. Até o momento que ele encontra um altar escrito o Deus desconhecido, aonde não tinha imagem alguma. E então Paulo começa a ficar indignado com aquela situação. Quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor falou algo comigo, que às vezes as pessoas que estão em um determinado lugar, vivendo a sua vida, as coisas aparentemente mais absurdas que estão acontecendo, parecem para elas coisas naturais. E elas se habituam com isso. Nós também somos assim, nós somos seres adaptáveis. E nós vamos vivendo daquele jeito que
que a vida vai nos levando, de acordo com a circunstância, de acordo com o que aprendemos com os nossos pais, com a cultura do lugar que estamos, e a gente vai se adaptando. Mas quando chega alguém de fora e faz uma análise, faz uma avaliação sobre o sistema de vida que nós estamos levando, eles se espantam. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo ficou indignado, falou: peraí, gente, vocês têm aí diversos altares, vocês são religiosos, e eu encontrei até um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e vocês adoram esse Deus, mas vocês não conhecem esse Deus. Paulo era um homem de Deus, e ele tinha como Deus único, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e ele agora está indignado frente àquela situação. Sabe, por que você está falando sobre isso, André? Eu quero levar você a uma reflexão sobre como está a nossa vida, como está a sua vida, como está a sua família, como estão as suas prioridades, como é que você está vivendo. Eu não sei se você já chegou nesse momento, frente a todos esses dias que nós estamos dentro de casa, de parar, analisar a sua vida, como você está vivendo. Porque eu acredito que esse momento, não vamos aqui ao cerne da questão, se Deus mandou, se Deus permitiu, etc. O que eu sei é que nada acontece se Deus não permitir. E talvez esse momento seja justamente para que nós paremos e analisemos a nossa vida. Talvez Paulo tenha sido mandado a Atenas para chamar a atenção do jeito que eles viviam, para que eles atentassem para, como eu posso dizer, para a incoerência da adoração que eles prestavam a Deus ou aos seus deuses. Há tantas coisas esquisitas que vão fazendo parte da nossa vida. Algum tempo atrás eu vi um vídeo de um missionário que foi à Índia, e ele pegou um táxi, e quando ele chegou numa rua, a rua era uma rua estreita, e tinha uma vaca no meio da rua. E eles ficaram parados ali por muitos minutos, porque a vaca é um objeto sagrado na Índia, é praticamente um deus. Então eles não podiam buzinar, eles não podiam pedir para a vaca sair da frente. Eles ficaram parados e eles tiveram que dar uma ré e ir pela outra rua. Mas aquilo é normal para eles. Aquilo é normal para eles. Não tem nada de estranho. Agora, para o missionário que foi lá, para mim, para você, não é normal. Eu queria chamar a atenção sua para isso, para o estilo de vida que nós estamos vivendo. E quando Paulo diz: olha, eu tenho observado cuidadosamente os seus objetos de culto. É interessante isso, né? Porque nós entendemos que nós temos que adorar somente a Deus. Mas Paulo disse: eu tenho observado os seus objetos de culto. Será que esta palavra não pode ser a palavra de Deus para mim e para você? Eu tenho observado os seus objetos de culto. Eu tenho observado o que verdadeiramente você tem cultuado. Porque a intenção deles era cultuar um Deus, ou vários deuses. Mas Paulo está dizendo: eu estou observando. Em outra tradução, ele diz o seguinte: eu reparei em seus diversos altares. Eu prestei atenção no número de altares que você tem aqui. E eu observei, como se dissesse Paulo, que o altar que deveria ter a maior atenção, não tem, porque ele é desconhecido para vocês. Vocês não o conhecem, embora vocês tenham um altar para ele. Olha, isso aqui é poderoso, porque olha só onde o Espírito Santo me leva. O Espírito Santo me traz um retrato de Atenas com os nossos dias. E eu estou falando de nós que servimos ao Senhor, que temos um Deus, porque a Bíblia é para nós que cremos. E então, nós às vezes temos uma série de altares, dividindo a atenção com o primeiro e o único altar que deveria existir em nossa vida.
Qual altar? Ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Mas nós construímos altar, porque quem constrói o altar somos nós, não é? Nós podemos colocar a imagem, e aí está errado, porque está escrito no livro do Senhor, que não farás para ti imagem do que há no céu, na terra e no mar. Não adorarás e não se encurvarás a ela. Então não deveríamos ter imagem, mas nós fazemos um altar e colocamos lá aquilo que nós adoramos. É disso que eu estou falando. E eu não estou falando simplesmente aqui, alguém pode estar falando, está falando sobre as religiões que eles adoram imagens, que Deus desaprova na Bíblia. Não, isso todo mundo sabe. Quem quer adorar a imagem, adora sabendo que está em desobediência. Antigamente, há alguns centenas de anos atrás ou mais, havia uma ignorância, hoje não há. Hoje todo mundo sabe que não se deve se curvar, adorar, fabricar imagem alguma e ponto. É o que a Bíblia diz. E aquele que quer seguir uma religião desobedecendo a Bíblia, vai ter que dar conta naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor que nós ouvimos, essa nos julgará naquele grande dia. Então nós seremos julgados pela palavra que nós conhecemos. E eu não estou aqui exatamente falando só, como está dentro do contexto, a questão da idolatria, de ter uma imagem, mesmo que seja de Jesus Cristo, nós não devemos ter, e ponto. É o que a Bíblia diz, não farás para ti imagem. Amém? Agora, preste atenção, eu quero um pouquinho mais fundo. Porque é muito simples nós falarmos das pessoas que têm religiões e que adoram imagem. É muito simples. Mas será que nós não temos construído outros tipos de altares? E nós não temos eventualmente estabelecido para nós outros tipos de deuses? Porque a Bíblia fala sobre um Deus, por exemplo, que é o Deus do dinheiro, o Mamon. E então você não tem uma imagem que simbolize Jesus Cristo ou outro santo, e santo é quem é aquele que é santificado por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, ou uma imagem de Pedro, uma imagem de Paulo, uma imagem de Antônio na sua casa, mas você tem lá uma imagem, entre aspas, do Deus do dinheiro, e você está adorando isso, e você agora nesses dias, não é questão de dinheiro para comer, dinheiro para pagar aluguel e etc. Isso todo mundo está precisando e nós cremos que Deus nos abençoará e nós teremos. Eu estou falando sobre uma paixão desenfreada pelo dinheiro. E talvez você está tendo abstinência agora, não é medo de eventualmente não ter dinheiro para pagar o teu aluguel ou para fazer compra, mas é medo de parar de ganhar dinheiro. É medo de as suas mãos não estarem cheias de dinheiro. Não, eu não estou falando besteira aqui não. Eu sei que a maioria do povo brasileiro tem necessidade, mas tem gente que não tem uma necessidade absoluta nesse momento. Tem dinheiro no banco, tem dinheiro guardado, tem uma condição financeira aí, mas está desesperado. Sabe por quê? Porque ele adora o dinheiro. Ele adora o dinheiro. Então a gente levanta altares para nós. São os nossos altares, estão aí. O altar, por exemplo, a sensualidade. Abre a rede social de algumas pessoas e você vai ver que ele ama a sensualidade, que ela ama a sensualidade. As pessoas que têm mais seguidores na rede social, quem é? É aqueles que mostram as coisas na rede social. É as mulheres que estão com as pernas de fora. É as mulheres que tiram foto praticamente nuas. E quem que adora elas? São os adoradores da sensualidade. É aqueles que construíram um altar à sensualidade dentro da sua casa. Outros construíram um altar ao poder. E o que aflige ele nesse momento não é quantas pessoas vão morrer, não é se vai ficar muito tempo em casa ou não, é o fato do poder que está na mão dele estar em risco. E então, sabe o que ele fez? Ele construiu um altar ao poder, e agora ele não pode adorar lá naquele altar. Por quê? Porque talvez ele perca com essa situação toda, as coisas vão mudar, e ele vai perder poder. Sabe, o Deus dele é o poder. O Deus do outro é a honra. O Deus do outro é o sexo.
Ele construiu e a vida dele gira em torno disso. É claro que o sexo é importante para um casamento, para um relacionamento, dentro dos padrões bíblicos. No entanto, ele não deve ser um Deus. Ele não deve ter um lugar, um altar na minha vida. Quando eu ouvia isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, é muito fácil eu apontar o dedo para os atenienses, é muito fácil eu apontar o dedo para aqueles irmãos que erroneamente adoram uma imagem, mas eu preciso olhar para os meus altares. E talvez esse momento é justamente esse, de você aí dentro da tua casa, no teu íntimo, você olhar para si mesmo e pensar, quais são os altares que eu tenho, hein? Será que o meu altar sou eu mesmo? É um altar que eu construí para mim, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu represento? A Bíblia é clara em afirmar em Mateus 12:30, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame a Deus com sentimento, ame a Deus com entendimento, ame a Deus com as suas atitudes. Em Mateus capítulo 4, eu não sei se eu falei Mateus 12, é Marcos 12. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus Cristo disse a Satanás, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E só a Ele prestarás culto. E quando eu vejo Paulo falando com Atenas, foi isso que o Senhor falou comigo. A cidade de Atenas não é muito diferente dos nossos dias. Pessoas sem perceber estão construindo altares e adorando todo tipo de Deus. E o altar que é do Deus que criou os céus e a terra está lá. Está lá também, mas está dividindo a atenção entre muitos. Eu quero dizer uma coisa para você. Está escrito no livro de Isaías, Deus disse, eu não divido a minha glória com outros. Eu não divido a minha glória com outros. Deus não vai dividir a glória dele com outros deuses. Ele não vai aceitar que nós estejamos construindo outros altares. E este momento, amada igreja, é um momento de parar e analisar. Qual é o altar que está sobre a sua vida? Qual é o altar que está sobre a sua vida? A Bíblia diz que Gideão, ele estava passando um momento tão difícil. 7 anos que eles sofriam com os midianitas. Eles plantavam, o inimigo vinha e destruía tudo. Eles estavam angustiados. Ele próprio, quando o anjo do Senhor apareceu, ele disse ao anjo do Senhor, o que se faz de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram a respeito de Deus? Cadê as maravilhas de Deus? Por que elas não acontecem? Perguntou ao anjo. O anjo não respondeu nada para ele. Olhou para ele e disse, vai nessa tua força, homem valente. Sabe, talvez o anjo estivesse dizendo para ele, vai nessa indignação, para que você possa descobrir o motivo pelo qual vocês estão sofrendo. Vá nessa indignação sua, para que vocês descubram isso. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor visitou ele. E disse a ele, olha, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de seu pai. Derruba o altar, que é do seu pai. Derruba também, corta o bosque que está ao pé dele, que era um ídolo. Derruba aquele ídolo, corta aquele ídolo, derruba o altar. Sabe, o que acontece é que muitas vezes nós não estamos entendendo, e conforme disse Paulo, eu entendo que isso aqui é uma palavra revelada, porque Paulo no versículo 23 de Atos 17, ele diz o seguinte, eu andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Sabe, queridos irmãos e irmãs, o Senhor está andando em nosso meio, e está observando os nossos objetos de culto. O Senhor está passando na sua casa, o Senhor está passando na minha casa, e tem observado os altares que nós temos levantado.
E talvez você esteja na tua casa nessa quarentena, para você, com a ajuda do Espírito Santo, olhar dentro da tua casa, olhar para a tua vida e analisar quais são os altares que você tem levantado, porque quem levanta o altar é você, sou eu. Os altares que você tem levantado e tem colocado deuses, o Deus do dinheiro, o Deus da bebida, do vício, o Deus da sexualidade, o Deus da honra, o Deus do poder. Quais são os deuses que você tem construído o altar, hein? E aí, logo em seguida, disse Paulo: olha, mas eu encontrei um altar aqui. Aleluia, eu encontrei um altar aqui, e nesse altar está escrito: ao Deus desconhecido. E aí, quando eu meditava nesse texto, a primeira coisa que veio no meu coração foi: como alguém pode adorar o que não conhece? Hein? Como alguém pode adorar o que não conhece? Não pode, não é possível, isso é só religião. Por isso que Paulo disse: eu andando por aqui, eu vi que vocês são muito religiosos. E alguns de nós têm esse Deus também, o Deus chamado religião. E essa adoração, esse Deus, nos impede de adorar o Deus verdadeiro. Porque nós amamos e nós adoramos, é uma religião, são os ritos. Mas o Deus verdadeiro mesmo, a gente não adora. Paulo disse: vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Em outras palavras, ele disse: isso é só religião que vocês estão vivendo. Porque vocês não conhecem a Deus, vocês adoram, apesar de não conhecerem. Aleluia, glória a Deus. Como assim? Como assim? Como assim? Ah, meu amado, quando você olha para a Bíblia, você vê então a mulher samaritana, capítulo 4 do livro de João. Esta mulher, ela, apesar de uma vida totalmente desregrada, ela é uma religiosa. Porque ela discute com Jesus Cristo sobre o lugar da adoração dos judeus. Vocês adoram lá em Jerusalém, nós adoramos aqui no monte. Era no Monte Gerizim. Vocês adoram lá, nós adoramos aqui, nós temos a nossa religião e etc. Só que Jesus Cristo olha para ela e diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. E aí a diferença: é possível adorar o que não se conhece? É. Por isso Cristo Jesus, no mesmo texto, ele diz o seguinte: a hora chegou e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ah, se tem o verdadeiro, tem o falso. E quem é o falso? É o que adora o que não conhece. Não conhece a Deus. Essa mulher não conhecia Deus. Mas agora, olha que coisa maravilhosa, Deus foi até ela. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus veio até nós. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, e Ele ficou conosco eternamente na pessoa do Espírito Santo. Ele veio até nós. Jesus está com essa mulher samaritana agora. Jesus está com ela, e a Bíblia diz que então Jesus começa a conversar com ela. Mas ela não quer conversa com Jesus. Ela tem outros deuses. Ela tem o pai Jacó que construiu o poço. Ela tem outros deuses. Ela tem outros altares. O altar à sexualidade, porque ela já teve 5 maridos e agora mora com um amante. Ela tem os altares dela. Mas agora chegou Jesus Cristo, aleluia, para assumir o lugar de adoração na vida dela. Jesus chega ali e diz: mulher, eu vim aqui para te ensinar. Eu vim aqui para você conhecer o Deus verdadeiro, para que você pare com esse engano dessa religião sua, para que você pare de imaginar que porque você está no Monte Gerizim, você está em Jerusalém, você está adorando na igreja quadrangular, você está adorando na Assembleia de Deus, você está adorando na Presbiteriana, na Batista. Você parar de imaginar que um lugar vai estabelecer a tua verdadeira adoração ou não, porque não é o lugar, mas é o fato de conhecer a Deus.
de ter uma intimidade com esse Deus. É o fato de derrubar os altares e colocar um único altar na tua vida, ao Deus que criou os céus e a terra. É esse altar que precisa ser levantado, mas não é possível levantar um altar a quem você não conhece. Não é possível você ter motivação para adorar a quem você não conhece. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Não é possível. Não é possível. Como você vai adorar esse Deus? Você vai adorar porque todo mundo adora? Você vai levantar a mãozinha aqui na igreja porque todo mundo levanta? Você vai glorificar porque todo mundo glorifica? Mas quem que você está adorando? É a pergunta. Quem você está adorando? E Jesus está se apresentando a ela. Sabe, ela tinha algum certo conhecimento. E Jesus fala com ela. Jesus mostra os pecados dela. Jesus convence ela da religiosidade que ela vive. Jesus dá água viva para ela. Jesus está ali, está com ela. Por isso que Paulo disse que o Senhor Deus fez todas essas coisas para que nós o encontrássemos, nem se fosse tateando. Embora ele não esteja longe de nós, aleluia, ele não está longe, ele estava com essa mulher, mas essa mulher não conhece ele. E então a mulher disse a ele: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele está para vir. E quando ele vier, ele explicará tudo isso a nós. E então Jesus Cristo declarou a ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o Cristo, eu sou Deus, eu vim aqui falar com você. E entenda muito bem, a realidade dessa mulher é a realidade de alguns de nós. Estamos indo ao monte orar, estamos vindo à igreja adorar ao Senhor, mas nós não conhecemos a Deus ainda. Por isso o salmista disse: buscai ao Senhor no seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Em outro texto, continuamente a sua presença. Busque o Senhor, busque o Senhor. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, aleluia. Buscai ao Senhor. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos buscá-lo. Mas como eu posso conhecer a Deus, André? Nós podemos conhecer a Deus, primeiro, examinando as Escrituras, lendo a palavra de Deus. Falou no passado Deus de muitas maneiras, através dos profetas, mas nos últimos dias escolheu Ele falar por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a palavra. É pela palavra que Deus fala. Você precisa examinar a palavra. Disse Jesus Cristo em João 5,39, examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Aleluia. Em Mateus 22:29, disse o Senhor: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Toda a sabedoria, toda a plenitude está em Deus. E o que nós precisamos é conhecer a Deus, conhecer aquele que nós estamos julgando, que adoramos Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Sabe, quando eu escrevia esta mensagem essa manhã, o Senhor falou algo comigo. Que há muitas famílias que são religiosas, mas elas não conhecem a Deus. Há muitas famílias que vêm todos os domingos na igreja, mas elas não conhecem a Deus. E isso é muito triste, porque se você não conhece a Deus, eu tenho pena dos teus filhos. Se você não conhece a Deus, eu tenho pena do seu cônjuge. Se você não conhece a Deus, eu tenho pena da tua família. Se você não conhece a Deus, eu tenho pena dos seus amigos, porque não há esperança para eles. Você se estabelece como uma porta de salvação quando você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, a sua vida muda. Quando você conhece a Deus, você prega o Evangelho. Quando você conhece a Deus, você emana da água viva que sai do teu ventre. Quando você conhece a Deus.
E há muitas famílias que não conhecem a Deus. E por como você sabe disso? Olhe pelos frutos. Olhe pela vida que essas pessoas vivem. Olhe para os relacionamentos que existem entre pai e filhos. Olhe para o relacionamento que existe entre esposo e esposa. Você que está aí em casa agora, olhe para o rosto do teu cônjuge aí agora. E talvez você faça uma análise e conclua que verdadeiramente vocês não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus não viveriam machucando um ao outro. Se vocês conhecessem a Deus verdadeiramente, a sua casa seria um lar de paz. Se vocês conhecessem a Deus verdadeiramente, vocês não viveriam brigados, irritados, magoados, feridos com pessoas. Nós precisamos conhecer a Deus e fazer da nossa casa um lugar de adoração, aleluia. Nós precisamos conhecer a Deus, você precisa conhecer a Deus. A prova que nós não conhecemos a Deus são as nossas atitudes. A prova que nós não conhecemos a Deus são as palavras que saem da nossa boca, às vezes que ferem tantas pessoas. A prova que nós não conhecemos a Deus é o que nós temos colocado dentro de casa. Talvez eu esteja falando com um crente que está aí do outro lado. E você nesses dias, você foi lá e buscou cachaça, você buscou bebida, você buscou todo tipo de porcaria e levou para dentro da tua casa. Isso é uma prova que você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus, porque a situação difícil revela na verdade quem nós somos. Quando está tudo bem, meu amigo, qualquer um pode ser crente. Quando nós temos dinheiro no banco, qualquer um pode ser crente. Quando nós estamos cheios de amigos, nós temos um bom emprego, todo mundo pode ser crente e vir aqui no domingo e adorar ao Senhor, trazer a sua oferta, o teu dízimo, talvez a sua cesta básica e etc. Quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, só vai permanecer aquele que realmente conhece a Deus. Realmente aquele que é firme, que está em Cristo, que conhece esse Deus todo-poderoso, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Como que eu posso conhecer a Deus, André? Eu preciso conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus examinando as Escrituras. Você pode conhecer a Deus andando com Ele dia após dia. Não de vez em quando. Andar com Ele todo dia com o Senhor. Dormir com Ele. Acordar com Ele, aleluia, falar com Ele. A primeira coisa que fazer pela manhã é dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. É assim que nós conhecemos a Deus, andando com Ele, mas permanecendo com Ele na hora da dificuldade. Quem não passa com Deus pela prova nunca vai conhecer a Deus. Quem não passa com Deus pela prova, nunca vai conhecer a Deus. É na prova que você vai conhecê-lo. É na dificuldade que você vai conhecê-lo. É nessa escassez que se estabelece no mundo que você vai conhecer. É no meio da praga que você vai conhecê-lo. Foi no deserto que o povo conheceu a Deus. Aleluia. Como que eu posso conhecer a Deus, André? Andando com Ele. Andando com Ele. Como que eu posso conhecer a Deus, André? Orando. Orando. Aleluia. Disse o escritor sagrado, Deus pelo ministério do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer conhecer? Clama a Ele. Ora, ora. Eu tenho certeza que você que está comigo desde o início, e você orou junto conosco antes de eu começar a pregar, você já está se sentindo diferente. Porque é a presença de Deus. Você vai clamar, você vai buscar Ele no secreto, Ele se revelará a você, Ele te mostrará coisas grandes que você não sabe ainda. Aleluia. Como que eu posso conhecer a Deus, André? Você pode conhecer a Deus passando com Ele pelo deserto. Passando com Ele pelo deserto, sem deixá-lo, passando com Ele pelo deserto. Isso é um curso intensivo, intensivo. Sabe, no livro de Jó você lê a história de um homem, que o livro começa contando a história de um homem que era um homem maduro. Alguns acreditam que Jó deveria ter entre 60 e 70 anos, né? Porque a Bíblia diz que
que após Deus restaurar a sorte de Jó, Deus deu a ele em dobro tudo na vida dele. E se isso também fala sobre a idade, Jó teve mais 140 anos. Talvez Jó tivesse 70 anos nessa época. É uma suposição. Era um homem maduro. Ele tinha 10 filhos. Ele não era mais um menino. E sabe, com 70 anos talvez, né, se essa avaliação esteja certa, ele não conhecia Deus. Ele era um homem maduro. Ele era abençoado por Deus. Ele tinha filhos. E olha, filhos no passado como hoje também, mas no passado muito mais, era considerado como uma bênção de Deus, porque quem era abençoado tinha filhos. E então Jó tinha 10 filhos, Jó tinha riqueza, Jó tinha muitos empregados, Jó era maduro, Jó sabia e já ouvia falar de Deus, mas Jó não conhecia Deus. Ele disse no capítulo 42, versículo 5, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Espera aí, gente, todos esses anos sem conhecer a Deus? É possível, é possível. É possível você vir na igreja, se beneficiar do que Deus faz para você, sem conhecer a Ele. É possível você pregar o Evangelho, sem conhecer o Deus do Evangelho. É possível você ter livramentos de Deus, Deus te curar, Deus te libertar, Deus te restaurar, sem você conhecer a Ele. É possível. Jó não conhecia, mas a Bíblia diz que então você conhece a história, que o diabo atacou com permissão de Deus, e Deus foi permitindo etapas a etapas do ataque. Ele perdeu os filhos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, e os estudiosos acreditam que isso não durou mais do que um ano. Que em um ano tudo isso aconteceu na vida de Jó. Foi um curso intensivo. No deserto, na tribulação, na angústia. E então a declaração de Jó, quando acaba tudo isso, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Em outra tradução, agora eu te conheço de contigo andar. Aleluia! Jó conheceu a Deus. E aquilo que parecia ser bom que ele tinha de Deus, agora ele teve o dobro. E aí entro no final desta mensagem, faltam mais alguns 4 tópicos aqui, mas escute isso. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem muito a ganhar. E eu não estou falando aqui só de questões financeiras, porque, por certo, isso não é a prioridade de um cristão. Mas você tem muito a ganhar. Jó, depois que conheceu a Deus, ganhou tudo em dobro. Aleluia, glória a Deus. E Paulo então continua no versículo 25 do capítulo 17. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aí, sabe o que Paulo está dizendo? Esse Deus que está aí no altar, que é um Deus desconhecido para você, é Ele que dá a todos vocês a vida, é Ele que dá o fôlego, é Ele que dá todas as coisas que você precisa, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, olha só que coisa maravilhosa. E aí quando eu conheço a Deus, eu entendo que isso aqui é uma verdade absoluta. Quando eu entendo a Deus, quando eu conheço a Deus, melhor dizendo, eu compreendo que isso aqui é uma verdade absoluta. E o que você está dizendo, André? Eu creio e eu entendo que é Ele que dá a vida a mim, que dá a vida a você. E ninguém vai poder tirar a minha vida e a sua vida, se Ele não permitir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E esse texto se encaixa no nosso momento. É Ele que dá o fôlego. É interessante que esse vírus ataca o quê? Os pulmões, com a pneumonia, com a infecção. E então a pessoa não consegue respirar. Pois a minha Bíblia diz que é Ele que dá o fôlego. É Ele quem dá a vida. É Ele que dá todas as coisas. Quem conhece a Deus está nessa fé. Quem conhece a Deus tem essa certeza. Quem conhece a Deus não está desesperado. Quem conhece a Deus está deitando e dormindo. Quem conhece a Deus sabe que a providência vai vir. Quem conhece a Deus, oh aleluia. E por que é importante nós conhecermos a Deus? Por quê? É importante nós conhecermos a Deus,
Porque quem conhece a Deus, o adora. Quem conhece a Deus, o adora. E nós viemos na igreja, nós louvamos. Mas o louvor está ligado à adoração, é claro. E às vezes eu vejo algumas pessoas na hora do louvor aqui, e nós estamos chorando, nós estamos nos derretendo, nós estamos adorando profundamente, e uma pessoa está olhando para o teto da igreja, e ela está contando quantas lâmpadas tem no teto da igreja. Outro está olhando para o sapato que a irmã veio na igreja. Ah, olha o sapato dela. Outro, e eu entendo o que é isso. Eles ainda não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus não adora. Quem não conhece a Deus não louva. Por isso que é importante nós conhecermos a Deus. Sabe, mas há um peso sobre mim também, porque todas as vezes que eu vejo alguém assim na igreja, eu penso, eu preciso me preparar para pregar com mais sabedoria, para que essas pessoas conheçam a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ter um pregador muito melhor do que eu, que pregue melhor as coisas do reino. Eu não sou um exímio pregador, mas se você não quiser, você não vai conhecer a Deus. Fugiu o nome do meu amigo aqui. Olhe para os discípulos de Cristo Jesus. Olhe para Judas, que ouvia o maior pregador que esse mundo já conheceu pregando. E ele não conhecia Deus. E ele não teve fé. Olhe para Tomé, que ouvia Jesus pregando continuamente. Olhe para Gease, que participou do ministério de Eliseu, e mesmo assim não se converteu. Então, se você não quiser conhecer a Deus, se você não se esforçar para conhecer a Deus, você não conhecerá. Você precisa querer. Você precisa querer. Por que é importante conhecer a Deus, André? Porque quem conhece a Deus se submete a Ele. Sem conhecer a Deus, ninguém obedece a Deus, meu amigo. A Bíblia diz lá no capítulo 5 do livro de Josué, que quando Josué percebeu que o príncipe do exército de Deus se manifestou diante dele, ele se curvou, adorou e perguntou: o que diz o meu senhor ao seu servo? Ele está dizendo: vou obedecer. Só obedece a Deus quem conhece a Deus. Por que é importante conhecer a Deus, André? Porque quem conhece a Deus não anda no pecado. É importante você conhecer a Deus, porque quem conhece a Deus não anda no pecado. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conhece. Sabe essa pessoa que vive, que está do teu lado aí, que vive no pecado, ou talvez eu estou falando com essa pessoa exatamente, é você, que vive no pecado de maneira deliberada, é porque você não conhece a Deus ainda. Sabe por quê? Você, antes de tomar uma decisão, não questiona a Deus para obedecê-lo? Porque você não conhece a Deus ainda. Sabe por que você não adora a Deus como deveria adorar? Porque você não conhece a Deus ainda. E por isso eu estou pregando essa noite a importância de conhecer a Deus e não servir um Deus desconhecido. Sabe por que é importante conhecer a Deus? Porque quando você conhece a Deus, todas as outras coisas perdem o valor. Quem conhece a Deus deixa tudo e segue a Jesus. Por isso é importante conhecer a Deus, porque quem conhece a Deus deixa tudo e segue a Jesus. A Bíblia diz que Pedro, no capítulo 5 de Lucas, ele então estava lutando a noite inteira para ter uma pesca maravilhosa. Você conhece a história, ele fracassou e pela manhã Jesus Cristo entrou no barco dele. Ele teve uma pesca maravilhosa, mas a Bíblia diz que ele se reconhece como um pecador, se dobra diante de Jesus Cristo e deixa tudo e segue a Jesus. Sabe por que ele deixou tudo? Porque ele conheceu Deus, através de Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus, deixa tudo. Quem conhece a Deus, deixa tudo. André, por que é importante conhecer a Deus? Porque quem conhece a Deus,
se dispõe a fazer a obra de Deus. Entenda isso, entenda isso. Eu quero falar aqui com os líderes, eu quero falar com os pastores, eu quero falar com os coordenadores de células. Não adianta lutar com quem não quer fazer a obra do Senhor. Ele precisa conhecer a Deus. Quem conhece a Deus faz a obra. Quem não faz a obra de Deus é porque ainda não o conhece. Não é isso que diz no capítulo 6 do livro de Isaías? Disse Isaías, no ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E no versículo 8 ele disse, e então eu ouvi a voz do Senhor que me disse, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, envia-me a mim. Quando você conhece a Deus, quando você vê a Deus, você faz a obra. E a última coisa, vamos terminar aqui. Por que é importante conhecer a Deus? É importante conhecer a Deus, porque quando você o conhecer, eu falei só de, entre aspas, obrigações, posições nossas, mas não é só isso conhecer a Deus. Conhecer a Deus também vai trazer sobre a tua vida bênçãos infindas. Bênçãos infindas. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai conhecer a Deus, então você desfrutará da benevolência dEle, da benignidade, da misericórdia dEle. Para você desfrutar disso, você precisa conhecer a Deus. Aleluia. Vamos terminar com o Salmo 91, versículo 14. Vamos ler aí. Portanto, tão encarecidamente me amou. Está falando de alguém que amou a Deus. Também eu o livrarei e poloei em retiro alto, ou em alto retiro. Por quê? Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Entenda isso aqui, sabe? Olha como eu vejo esse texto no versículo 14. Disse o Senhor, porque tão encarecidamente me amou, porque, final do versículo, desse versículo, porque conheceu o meu nome. Então, quando eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. E o que isso traz para a minha vida, André? Primeiro, diz esse texto, livramento. Ele disse, eu o livrarei, aleluia. O Senhor vai livrar você dessa peste perniciosa. Deus vai te livrar desse vírus. Por quê? Porque você conhece Ele. Porque você conhece Ele. E adoração? Adoração é a evidência que você conhece Ele. Então você adora porque você conhece. E porque você conhece, Ele te livra. E porque você o conhece, Ele te coloca em alto retiro. E porque você o conhece, Ele então responde a sua oração. E porque você o conhece, Ele te livra, Ele te tira da angústia. Porque você o conhece, Ele te honra. Porque você o conhece, Ele prolonga os seus dias na terra. Porque você o conhece, Ele te salva. É isso que diz esse texto, aleluia, glória a Deus. E o versículo 14 diz isso, porque Ele me ama, por quê? Porque Ele me conhece, Ele conheceu o meu nome, Ele conhece quem eu sou, então Ele me ama, Ele me adora. E porque Ele me ama, me adora, é porque Ele conhece o meu nome, é porque Ele me conhece, e porque Ele me conhece, eu coloco Ele em alto retiro, eu ouço a oração dEle, eu livro Ele, eu tiro Ele da angústia, eu honro Ele, eu prolongo os dias dEle na terra, e eu o salvo. Porque é importante conhecer a Deus, é por isso. Mas para conhecer esse Deus, para que nós tenhamos mais dEle, talvez nós tenhamos que derrubar os altares, é isso. É isso que o Senhor está falando com você hoje. Ei, Gideão, derruba o altar. Derruba o altar. Derruba o altar da ganância. Derruba o altar
altar da sexualidade, derruba o altar da honra, do poder, derruba o altar da bebida, derruba o altar da mentira, derruba os altares que você fez a esses deuses e você adora eles, está atrapalhando você adorar o Deus verdadeiro, o Deus que para os atenienses era desconhecido, mas não é desconhecido para você, porque Jesus Cristo, assim como a mulher samaritana, Ele veio e revelou Ele a nós, porque Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a manifestação perfeita dos atributos da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos derrubar os altares e conhecer a Deus. Sabe, deixa eu te dar uma chave aqui. O medo, a dúvida, a falta de fé, a falta de ânimo, a falta de alegria, são reflexos ou evidência da falta do conhecimento de Deus. É isso, é a evidência. O medo está no coração de quem não conhece a Deus. A dúvida está no coração daquele que não conhece a Deus. A insônia está no coração daquele que não conhece a Deus. A falta de ânimo está na vida daquele que não conhece a Deus. A falta de alegria está na vida daquele que não conhece a Deus. Paulo era um homem que conhecia a Deus como poucos. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 12, ele disse: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu sei, estou bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Duas coisas importantes, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Ele. Eu estou em paz. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Você conhece Ele? Ou você, como Jó, tem se beneficiado de uma pessoa que você não conhece? Você conhece Ele? Disse o profeta: conheçamos e prossigamos. Em outra versão diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Você precisa se esforçar para conhecê-lo. Disse Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso. Só quem conhece a Deus está bem certo que Ele é poderoso. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que Ele é poderoso? Você conhece esse Deus? Então, se não conhece, se esforce a partir de hoje. Se esforce para conhecer ao Deus. Declare hoje com a tua boca: eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer.